Paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste nossos vídeos, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Aqui nós trazemos assuntos polêmicos a respeito da nossa fé e alinhamos os assuntos à luz das Escrituras Sagradas. Destrinchamos, na interpretação bíblica que emana das Escrituras Sagradas. O nosso assunto de hoje, irmãos, é se a salvação é pelos 5 pontos calvinistas ou pelos 5 pontos arminianos. Irmãos, nós devemos entender uma coisa. Tanto os 5 pontos calvinistas como os 5 pontos arminianos são linhas de pensamentos, são interpretações bíblicas a respeito da salvação, como o calvinista defende a depravação total, expiação limitada, graça irresistível, eleição incondicional, perseverança dos santos. Já os arminianos defendem depravação total também, expiação, já eles defendem expiação ilimitada. A graça para eles é resistível, a eleição é condicional e se crê na perda da salvação. Essas duas linhas, alguma dessas duas linhas, é através dela que o crente é salvo? Irmão, de maneira nenhuma. Nem os ensinos de Calvinos são inspirados e nem os ensinos de Armínio são inspirados. A salvação é unicamente pela fé. Como diz lá em Romanos capítulo 5, verso 1. Salvos mediante a fé, e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 13:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado o vosso pecado e venha os dias do refrigério pela presença do Senhor. Em Atos 8:37, lá fala o eunuco regressava das festas de Jerusalém e lia no profeta Isaías, aquele que foi levado ao matador e que não abriu sua boca diante dos tosqueadores. E o Espírito Santo falou: Filipe, encosta-te ao carro. Encostou e Filipe perguntou para ele: o que tu lês, entende? Ele falou: como vou entender se ninguém me explicar? E Filipe lhe explicou, na Escritura. Chegado a um lugar de água, o eunuco falou: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ele disse: é lícito se crê no Filho de Deus. Então, irmão, temos muitos textos na Bíblia do pré-requisito da salvação.
Marcos capítulo 1, versículo 1 diz, o próprio Senhor Jesus diz, arrependei-vos e credes no Evangelho para a salvação. Então, a Bíblia, a salvação é unicamente pelo Evangelho. Só o Evangelho que é inspirado. Ninguém é salvo por crer nos 5 pontos arminianos. E ninguém é salvo por crer nos 5 pontos calvinistas. A salvação é unicamente pela fé. A fé é a causa. A fé é a causa meritória da salvação. A fé é a causa instrumental da salvação. A morte de Cristo é a causa meritória da salvação. Irmão, nós devemos entender e compreender, porque tem uma confusão muito grande nas redes sociais, na internet, né, a respeito das linhas de pensamento, tanto calvinista como arminiano, né? São apenas linhas de pensamento, não são, irmãos, o meio da salvação. Linhas de pensamento é uma coisa, pilares de salvação é outra. Quais são os pilares de salvação? São fé, arrependimento, expiação, justificação, reconciliação, regeneração, o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Isso tudo são pilares estabelecidos nas Escrituras como pilares de salvação. Então, a divisão que há entre essas duas linhas é a forma como Deus salva o homem. Por exemplo, os calvinistas dizem que Deus salva pela eleição incondicional. Não depende do homem, depende unicamente de Deus. Já os arminianos dizem que a salvação é condicional, que o homem tem que responder à obra da salvação primeiro, para ele poder ser salvo. Então, irmão, todas essas duas linhas se defende que Deus salva o homem. Sem Deus dar um passo para o homem não consegue ser salvo. Como os arminianos defendem a graça preveniente, né? É uma ação de Deus antes de Deus salvar o homem, Deus age. Só que é uma diferença, Deus habilita eles para a salvação no sentido de crer ou de rejeitar. Já os calvinistas dizem que Deus dá um passo, vem antes, e que Deus habilita o homem unicamente para crer e não para rejeitar. Então, irmãos, nós temos que entender, a salvação é unicamente pela fé. Tanto calvinista como arminiano crê que a salvação é unicamente pela fé. Como entendemos pela Escritura, temos uma gama muito gigantesca de texto que enfatiza
que sem Deus dar o primeiro passo para o homem não é habilitado a crer. Como está lá em 11 de Ezequiel, do verso 17 ao 20, lá é uma menção profética à nova aliança, porque aquele texto ali de Ezequiel 11, 17 e 20, só é possível o cumprimento dele na nova aliança em Cristo, que diz que Deus saiu ao encontro do seu povo para tirar-lhe o coração de pedra e dar um coração de carne. O que é um coração de pedra nesta figura de linguagem? Nessa figura de linguagem, um coração de pedra tipifica um coração ateu, um coração que não crê, um coração insensível à voz de Deus. Então Deus vem e remove este coração de pedra, que é esta incredulidade. E aí o coração da pessoa fica sensível à voz de Deus. E aí, pela pregação do Evangelho, a pessoa crê mediante a fé e ele é salvo. Como está lá em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Mortos em delitos e pecado, e Deus vos deu vida, estando morto em delito e pecado. Então ali nós vemos, irmão, as três intensificação de morte. Pessoa também morta. Verso 1 diz que nós estávamos mortos porque andávamos segundo os desejos da nossa carne. Depois, segunda intensificação, nós estávamos mortos porque andávamos segundo o curso deste mundo. Terceiro, estávamos mortos porque andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Aí nós vemos três intensificação de morte. Pessoa morto, mas bem morto. Agora, Cristo, pela sua morte, né? Pela sua morte, pela sua ressurreição, nos salvou. E aí nós vemos o desdobramento. Porque nós fomos salvos. Nós fomos salvos porque a nossa vida foi desdobrada a partir da vida de Cristo, a partir da sua ressurreição. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus ordenou para que andássemos nelas. Então, nós vemos explicitamente três elementos da salvação. E faz parte da salvação a graça, a fé e as boas obras. A graça é a causa, a fé é a causa instrumental. E as boas obras são as consequências da salvação. Então, irmão, nesse aspecto de hoje que estamos abordando, né, nem a linha calvinista salva, nem arminiano salva. Salvação é unicamente pelo Evangelho, porque as duas linhas são linhas de pensamentos.
mas não são inspiradas. A salvação é unicamente pela fé. Então, é este assunto que nós estamos abordando aqui nesse vídeo de hoje, para trazer um esclarecimento. E outra coisa, arminianos e calvinistas são apenas linhas de pensamento. A forma como eles interpretam que a salvação acontece é apenas uma interpretação. Mas a salvação é unicamente pelo Evangelho, porque só o Evangelho que é inspirado por Deus, só Ele que salva, só Ele que transforma a vida do pecador, só Ele que leva o homem a Cristo, só Ele que leva os pecados do homem à cruz. Então, por isso que o Evangelho é a expressão máxima do poder de Deus para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, é esta a minha abordagem nesse vídeo de hoje. Fique com Deus, ósculo santo do vosso coração.